Hoje vamos falar de um dos pilares da comunicação moderna, a transmissão de dados via fibra ótica. Essa tecnologia está por trás de praticamente toda a estrutura da internet atual. Está presente nas redes de telecomunicação, nos data centers, nas conexões entre cidades, países e até nos cabos submarinos que interligam continentes inteiros. Você pode não vê-la, mas ela está aí, funcionando incansavelmente para que tudo que fazemos online aconteça em tempo real, com qualidade e velocidade. Ao longo desse vídeo, vamos entender como a fibra ótica funciona, quais são seus componentes principais, os fundamentos físicos por trás dessa tecnologia, suas aplicações práticas, vantagens em relação a outros meios de comunicação e as tendências para o futuro. A comunicação via fibra ótica revolucionou a forma como trocamos informações. Enquanto os antigos cabos de cobre transmitiam sinais elétricos, a fibra ótica transporta dados na forma de luz. Essa mudança de abordagem trouxe ganhos significativos. A luz viaja com muito mais velocidade, sofre menos interferência e perde menos sinal ao longo do caminho. Isso significa que é possível transmitir grandes quantidades de informação a longas distâncias. Hoje é fundamental para os serviços de internet residencial de alta velocidade, redes corporativas, plataformas de streaming, telefonia por internet, como o VoIP, e uma infinidade de outras aplicações que exigem conexão estável e de alta performance. Mas como isso funciona na prática? Vamos explorar os princípios físicos que permitem que a luz viaje dentro de um fio de vidro ou plástico. O funcionamento da fibra ótica se baseia em dois conceitos fundamentais da física: a reflexão total interna e o índice de refração. Quando a luz tenta passar de um meio mais denso para um meio menos denso, por exemplo, do núcleo da fibra para o seu revestimento, ela pode ser completamente refletida de volta para dentro do núcleo. Esse fenômeno é chamado de reflexão total interna e é o que mantém o feixe de luz preso dentro da fibra, guiando de ponta a ponta. Para que isso ocorra, é necessário que o núcleo da fibra tenha um índice de refração maior que o do revestimento. O índice de refração é uma medida que indica a velocidade da luz em um determinado material. Essa diferença entre os índices cria condições ideais para que a luz seja refletida continuamente no interior da fibra, sem escapar. E é justamente esse efeito que permite que a informação chegue ao destino, mesmo em cabos que se estendem por milhares de quilômetros. Agora que entendemos os princípios físicos, vamos ver como é composta a arquitetura de um sistema de comunicação ótica. Um sistema típico de fibra ótica envolve alguns componentes essenciais. Primeiramente, temos os transmissores óticos, geralmente lasers ou LEDs, que transformam os sinais elétricos em pulsos de luz. Essa luz viaja pela fibra até chegar aos receptores óticos, como fotodiodos, que convertem novamente a luz em sinais elétricos compreensíveis pelos equipamentos de rede. Em trajetos longos, o sinal ótico pode enfraquecer. Aí entram os amplificadores óticos, que reforçam esses sinais sem a necessidade de convertê-los novamente em elétrico. Para aumentar a eficiência, usamos também multiplexadores e demultiplexadores, que permitem transmitir vários sinais diferentes simultaneamente em uma única fibra, cada um em um comprimento de onda distinto. Falando nisso, há dois tipos principais de fibra ótica, a monomodo e a multimodo. A fibra monomodo permite a passagem de apenas um modo de luz por vez. Isso reduz a dispersão e torna a transmissão mais eficiente em longas distâncias. Por isso, é amplamente utilizada em redes troncais, como cabos submarinos ou conexões entre cidades. Já a fibra multimodo permite a propagação de vários modos de luz ao mesmo tempo. Ela é mais indicada para curtas distâncias, como redes internas de prédios ou universidades, e geralmente tem o custo menor de implementação. A escolha entre os dois tipos depende do cenário e da aplicação. Um dos avanços mais importantes na comunicação ótica foi a introdução da multiplexação por divisão de comprimento de onda, conhecida como WDM. Ela surgiu nos anos 90 e permitiu um salto gigantesco na capacidade de transmissão. A ideia é simples: cada sinal é transmitido com um comprimento de onda diferente, como se fossem cores de luz diferentes, todas trafegando juntas pela mesma fibra. Mais tarde, essa tecnologia evoluiu para a DWDM, que permitiu dezenas até centenas de canais simultâneos. Com isso, uma única fibra pode carregar terabits de dados por segundo, algo essencial para redes de alto desempenho, como as utilizadas por grandes operadoras e provedoras de nuvem. Por que escolher fibra ótica ao invés de outras tecnologias, como cabos metálicos ou até sinais de rádio? Existem várias vantagens. A primeira é a largura de banda, ou seja, a quantidade de dados que pode ser transmitida por segundo. A fibra ótica tem uma largura de banda muito maior que as outras tecnologias. Além disso, ela é imune a interferências eletromagnéticas, o que garante uma conexão estável, mesmo em ambientes com muitos equipamentos eletrônicos. Outra vantagem é a baixa atenuação, ou seja, a pouca perda de sinal ao longo da distância. E por fim, a segurança. Interceptar uma transmissão ótica é extremamente difícil sem danificar fisicamente a fibra, o que garante mais confidencialidade. Normas e padrões regulamentadores. As normas e padrões internacionais para as fibras óticas são essenciais para garantir a compatibilidade, segurança, desempenho e qualidade dos sistemas de comunicação ótica em todo o mundo. Organizações como o IEC, o ITU e o I3E são responsáveis por desenvolver essas normas.
Entre os principais padrões destacam-se a série IEC 60793 e 60794, que tratam das especificações para fibras óticas e cabos ópticos, respectivamente, além das recomendações ITU-T G652 a G657, que classificam os tipos de fibras segundo suas propriedades de transmissão. Esses regulamentos definem critérios como atenuação, dispersão cromática, resistência mecânica e teste de desempenho, assegurando a interoperabilidade entre fabricantes e a confiabilidade das redes ópticas globais. Evolução histórica e marcos tecnológicos. A história das fibras óticas começou a se consolidar na década de 1970, com os primeiros cabos capazes de transmitir dados por meio da luz com baixas perdas. Um marco importante foi o desenvolvimento de fibras ópticas com perda inferior a 20 dB por quilômetro, viabilizando a transmissão em longas distâncias. Nos anos 80 a 90, o uso de amplificadores ópticos como EDFA, multiplexação por divisão de comprimento de onda, ou WDM, revolucionaram a capacidade das redes. Com o avanço das tecnologias de fabricação e da modulação óptica, hoje é possível transmitir terabits por segundo em alta confiabilidade, tornando a fibra ótica a espinha dorsal da internet global. Tendências futuras e tecnologias emergentes. As tendências futuras das fibras óticas envolvem o aumento exponencial da capacidade de transmissão e a redução de custos em redes de acesso. Tecnologias emergentes como a modulação coerente, WDM massivo, fibras multicore e fibras com índice de refração variado prometem ampliar a eficiência espectral e reduzir interferências. A expansão das redes ópticas passivas, PONs, e a chegada de redes all-optical também estão em destaque, assim como a integração da fibra óptica com sistemas de computação quântica e sensores distribuídos para aplicações industriais e ambientais. Aplicações práticas e casos de uso atuais. Atualmente, as fibras óticas são amplamente utilizadas em diversas áreas: telecomunicações, centros de dados, infraestruturas industriais, sistemas de monitoramento e até na medicina, por meio de endoscópios ópticos. Em redes urbanas, elas garantem alta velocidade para streaming, IoT e serviços em nuvem. Já em ambientes corporativos e acadêmicos, proporcionam conexões estáveis e seguras para grandes volumes de dados. Além disso, fibras são aplicadas em sensoriamento distribuído, detectando variações de temperatura, vibração e pressão em tempo real. Protocolos de comunicação e arquiteturas de rede. As fibras ópticas suportam uma variedade de protocolos e arquiteturas de rede. Protocolos como SONET, SDH, Ethernet sobre fibra e DWDM são fundamentais para diferentes camadas de transmissão. Em redes ópticas passivas, PON, destacam-se os padrões GPON e GXS-PON, utilizados em redes de acesso em última milha. As arquiteturas variam de ponto a ponto, P2P, e ponto multiponto, P2MP, e incluem redes metropolitanas, MAN, redes ópticas de transporte, OTN e data centers com topologias em anel, estrela ou malha. Essas arquiteturas são projetadas para garantir alta disponibilidade, baixa latência e alta escalabilidade. Para concluir, a fibra ótica é uma tecnologia essencial para o presente e para o futuro da comunicação global. Ela oferece velocidade, escalabilidade, segurança e estabilidade. Tudo o que o mundo digital precisa para continuar evoluindo. Com o surgimento de novas aplicações, como a comunicação quântica e o suporte à rede 6G, a fibra segue firme como a espinha dorsal da infraestrutura digital. Quanto mais o mundo se conecta, mais ela vai ficar indispensável.